Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui mais um assunto a respeito de espaços vetoriais, que é o de dimensão. Pois bem, nós vimos que toda base de um espaço vetorial possui o mesmo número de elementos. Esse é o chamado princípio da invariância. Se uma base possui n elementos, todas as outras possuirão também n elementos. Então, quando isso acontecer, nós vamos dizer que o espaço vetorial V possui dimensão finita e essa dimensão é o n. Então, dimensão de um espaço vetorial é o número de vetores que compõem a sua base, ou as suas bases. Todas elas possuem o mesmo número de elementos. E a gente vai indicar escrevendo assim, que a dimensão de V é n. Agora, o espaço vetorial nulo, aquele que contém só o vetor zero, né? Nós sabemos que uma base, por definição, é o conjunto vazio, que não tem nenhum vetor, e, portanto, a sua dimensão é zero. Até podemos escrever isso, de que a dimensão do espaço V, que contém apenas o zero, é zero. É zero. Aqui do lado esquerdo é um vetor nulo, do lado direito é um número real zero. Aqui está em negrito e aqui sem negrito. Isso é consistente com o fato de que o plano que representa o R2 tem dimensão 2. A reta que representa geometricamente o espaço vetorial, cujo conjunto dos vetores é a própria reta, ter dimensão 1. E o espaço que contém um único ponto tem dimensão 0. Então, isso é consistente com esses fatos geométricos. Uma coisa que a gente poderia até citar como se fosse um teorema: todo espaço finitamente gerado possui uma base e, portanto, sua dimensão é finita. Se eu tenho um conjunto G que gera o espaço, então ele, se for linearmente independente, é base. E se ele não for linearmente independente? A gente pode até fazer um rascunhozinho aqui. Digamos que eu tenho um vetor G formado por, digamos, 4 vetores. Ora, vamos supor que esse conjunto gera o espaço vetorial V. Bem, se o G for linearmente independente, ele é base de V. E o teorema está provado. Provamos que o V tem base, né? Mas existe a outra possibilidade, é que o G é linearmente dependente, aí ele não é base. Então, se o G for linearmente dependente, ele não é base, mas um dos seus vetores é uma combinação linear dos demais.
foi o que nós provamos. Um conjunto é linearmente dependente, C e somente C. Um dos vetores é combinação linear dos demais. Vamos supor que o V4, vamos aproveitar o que está escrito aqui. Vamos supor que o V1, o V4. O V4 é uma combinação linear de V1, V2 e V3. A, B e C são escalares. Ora, a gente viu o seguinte, que se a gente tirar um vetor de um conjunto e esse vetor é combinação linear dos outros, esse novo conjunto, sem esse vetor, gera o mesmo espaço. Então, vamos chamar de G1 o vetor, o conjunto obtido retirando o conjunto V4. Esse G1 gera o V, porque o espaço gerado não se altera se a gente retirar um vetor que é combinação linear dos outros. E aí nós temos as mesmas duas hipóteses, que é aqui. Se o G1 for linearmente independente, ele é base, né? Caso contrário, sendo linearmente dependente, um dos vetores é combinação linear dos demais. Bem, primeiro vamos destacar o seguinte, que se esse conjunto G tiver o vetor nulo, eu já o retiro fora. Porque o vetor nulo sempre é combinação linear dos outros, e se eu retirá-lo de G, eu não altero o espaço gerado. Então, se o G tiver o vetor nulo, o primeiro vetor que eu tiro é o zero. De modo que esse conjunto G1 de vetores já não tem o zero. E aí eu repito o raciocínio, né? Digamos que em G1, né? Em G1, se o G é linearmente independente, um dos seus vetores é combinação linear dos demais. Vamos supor que V3 é uma combinação linear agora de V1 e V2. Aqui em G. Né? Bom, esse A e esse B não são os mesmos coeficientes que esse A e esse B aqui em cima, não. Bem, e se o V3 for uma combinação linear de V1 e V2, nós podemos tirar o V3, obtendo um novo conjunto, que gera o V. E o raciocínio se repete, não é? Portanto, eu vou copiá-lo e colar aqui. Se o G2, aqui é o G1, se o G1, aqui se o G2 for linearmente independente, ele é base. Se o G2 for linearmente dependente, um dos vetores, digamos o V2, agora só temos dois vetores, é um múltiplo de V1. E, portanto, o conjunto G3, obtido retirando o V2 do conjunto G2, continua gerando o V. E esse conjunto, ele é linearmente independente, porque formado por um único vetor diferente de zero, e, portanto, ele é Li. Se ele gera o V e é Li, o G2, o G3, conjunto G3 é base de V. Então, como é que a partir de um conjunto gerador a gente obtém uma base?
Se ele é conjunto gerador e é linearmente independente, ele é base. Caso contrário, um vetor é combinação linear dos outros. Se eu retirar esse vetor do conjunto, o conjunto resultante continua gerando V. Esse novo conjunto pode ser linearmente independente, e aí ele é base de V, e o teorema está provado, ou ele é linearmente dependente. Os termos linearmente independente e linearmente dependente são muito próximos, de modo que se a gente fala muito rápido, confunde um com o outro, né? E assim por diante. Se tem um conjunto gerador, se ele for linearmente independente, é base. Se ele for linearmente dependente, eu retiro um que é a combinação linear dos outros. Esse novo conjunto pode ser linearmente independente, e aí ele é base. Se não for, um dos vetores é combinação linear dos demais, posso retirá-lo do conjunto. E assim por diante, até chegar numa base. Quando o espaço vetorial não for finitamente gerado, diremos que a sua dimensão é infinita. Bem, nós temos vários espaços importantes de dimensão infinita, só que o nosso curso vai se ater aos espaços vetoriais de dimensão finita. Um espaço vetorial de dimensão infinita é o espaço dos polinômios, das funções polinomiais reais. Não existe nenhum conjunto finito G com uma quantidade finita de funções polinomiais que gere todos os polinômios como combinação linear desses vetores, que no caso são funções. Por quê? É o seguinte, quando eu pego uma combinação linear, A1, P1, mais, etc., mais Pn, 1A, onde A1, A2, AN são escalares, esse polinômio vai ter um grau menor ou igual ao polinômio de mais alto grau que está aqui. Portanto, nunca uma combinação linear como esta vai ser igual a um polinômio se o grau de P for maior que o grau o valor máximo, né? O valor máximo do grau dos polinômios PI, para I igual a 1, 2, N. Porque essa combinação linear resulta sempre num polinômio cujo grau é o maior grau dentre os polinômios que envolve esse conjunto G. Então isso aqui, essa combinação linear vai ser sempre diferente de um polinômio se o grau desse polinômio for maior do que os graus de todos os P's. Então,
esse polinômio P de R não possui um conjunto gerador finito. A mesma coisa, o conjunto das funções C de R, por exemplo. C de R. Que é o conjunto das funções contínuas f de R em R. De R em R. Esse conjunto também, ele não é finitamente gerado. Não existe um conjunto finito que gere todas as funções contínuas. Aliás, é fácil ver isso porque toda função polinomial é uma função contínua e, portanto, está contido aqui dentro. Se não existe um conjunto finito de polinômios que gere os polinômios, por maior razão, não existe um conjunto finito de funções que gere todas as funções contínuas. Bom, nós sempre vamos nos referir a esses espaços de forma bastante superficial, porque o nosso objetivo é o de estudar as funções, os espaços vetoriais de dimensão finita. Então, com respeito à base, né? A base canônica do Rn, a gente viu que tem n vetores. Logo, a dimensão do Rn é n. Dimensão de um espaço vetorial é o número de vetores da sua base. Pega o espaço vetorial das funções polinomiais com domínio em R e imagem R, de grau menor ou igual a n. Vejam que uma base para as funções polinomiais é esta aqui, formada pelas funções P0 de x igual a 1 para todo x, P0 de x igual a x para todo x, P1 de x igual a x para todo x, P2 de x igual a x ao quadrado e assim por diante, Pn de x. Né? Estas funções polinomiais, elas geram todos os polinômios de grau menor ou igual a n. Aqui nós temos n mais 1 vetores, portanto, a sua dimensão é n mais 1. Pega as matrizes m por n. Então, a base canônica delas, aquelas que têm 1 numa entrada e 0 em todas as outras, e o 1 vai mudando uma entrada a cada vez, a cada novo elemento da base, nós temos numa matriz m por n, m vezes n entradas. Então, a base canônica, pense no espaço das matrizes 3 por 2. Pense a matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0. É um elemento da base. Depois a matriz 0, 1, 0, 0, 0, 0. Então, a dimensão do espaço de matrizes m por n é m vezes n. A gente poderia por exemplo, espaço das matrizes 2 por 3. Não. Vamos copiar essa matriz aqui. Mas antes de copiá-la,
Vamos preenchê-la com zeros. Veja essas matrizes aqui. Que tem um aqui, que tem um aqui, depois um aqui. Depois que tem um aqui, a segunda linha, tem um aqui na segunda linha, segunda coluna, e tem um aqui. Esta é uma base das matrizes 3x2. Qualquer matriz 3x2, com as entradas A, B e C, D, E e F, pode ser escrito como uma combinação linear das matrizes acima. É A vezes a primeira, mais B vezes a segunda, mais C vezes a terceira, mais D vezes a quarta, mais E vezes a quinta, mais F vezes esta sexta. Portanto, a dimensão do espaço das matrizes 3x2 é 3 vezes 2, que é 6. Já comentamos esse exemplo, já comentamos este fato aqui. E aí tem um teorema que, se S é um subespaço vetorial de V de dimensão finita, então o próprio S possui dimensão finita e a dimensão do subespaço é menor ou igual que a dimensão de V. E se a dimensão de S for dimensão de V, então S é igual a V. Veja bem, vamos considerar aqui um conjunto, um espaço vetorial V com dimensão N. Então, esse conjunto possui uma base formada por N vetores. N vetores. Essa é uma base de V. Como o S está com todo o subespaço, né? Todo o subespaço está contido no espaço vetorial V. Se todo vetor de V é combinação linear dos vetores de B, então todos os vetores de S, né, são combinações lineares dos vetores de B. E, portanto, o conjunto B gera S. E se o conjunto B gera S, então a gente sabe que se o conjunto B gera S, ele possui um subconjunto que, ou melhor, existe uma base que gera o S com menos vetores do que B. Então, S possui uma base com menos vetores do que B. E, portanto, a dimensão de S é menor que M.
Se a dimensão de S fosse N, o próprio B seria uma base de S e, portanto, o V e o S seriam iguais. Então, por exemplo, vamos considerar o subespaço vetorial do R2, definido dessa maneira, onde A é um número real qualquer. São pares ordenados de números reais, onde a segunda entrada é o dobro da primeira. Esse conjunto 1, 2, ele gera o S, porque todo elemento de S é o múltiplo dele. Ele é um conjunto linearmente independente, porque é formado por um único vetor não nulo, e, portanto, esse conjunto aqui, com um único elemento, é base de S. E, portanto, a dimensão de S é 1. Neste caso, a dimensão de S é menor que a dimensão do R2. Claro, uma reta não é todo o R2. Vamos considerar esse subespaço aqui do R3. Todo vetor de S é dessa forma. Podemos escrever o lado esquerdo como essa combinação linear do lado direito. Esse conjunto aqui, ele gera, então, S e é linearmente independente. Portanto, esse B é uma base do nosso espaço, consequentemente, a dimensão do nosso subespaço é 2. Também nesse exemplo, a dimensão de R é menor do que a dimensão do espaço todo. E vamos ficando por aqui nesse vídeo.